finais. Agora, o exercício 30 da página 166. Temos então a representação gráfica da função f. Na pergunta 30.1, pedem-nos para indicar o domínio da função f. Ora, o domínio é fácil de observar, é de -3 a 4, correto? Já o contradomínio é de 1 a 5, certo? Muito bem. Então, agora pedem-nos para representar graficamente a função f-1. Portanto, f-1 vocês já sabem que tem aqui uma reflexão em relação à reta y igual a x. Portanto, vou traçar aqui a reta y igual a x. E, portanto, a função inversa, não dá para representar aqui tudo. Vamos aqui criar uma figura nova, não é? Vamos tentar fazer aqui uma batota. Tem aqui um prolongamento deste quadriculado. Só para vocês no vosso caderno fazem como sabem que é, não é? E tudo direitinho, portanto, a cor laranja não, para ser igual. Aqui é azul. Portanto, terá de ser daqui até aqui. E depois, no ponto, este ponto aqui é o -3, 1. Portanto, terá de ser 1, -3, portanto, -1, -2, -3, portanto, virá até aqui. Temos aqui a representação da f-1. Perdoem pela batota, está bem? Mas vocês no vosso caderninho fazem tudo direitinho. Já sabem, e aqui é importante recordar, se AB pertence ao gráfico da função f, o ponto BA pertence ao gráfico da função f-1, da inversa da função f. Ok? Portanto, 30.3 é o domínio da função inversa e o contradomínio. Já sabem que o domínio da função inversa irá ser o contradomínio da função f. Portanto, é simples aqui ver que será 1, 5 e, no caso, o contradomínio -3, 4, que será o domínio da função f. Calculo f mais f-1 de 3. Ou seja, é fazer o f de 3 mais o f-1 de 3. Portanto, o f de 3 é 3, exatamente, por observação gráfica, o f de 3 é 3 e o f-1 de 3 também é 3. Aqui a azul representado, certo? Portanto, dará 6. Agora precisamos de determinar, isto é a linha A, na linha B precisamos de fazer f menos f-1 de 2. Portanto, será fazer o f de 2 menos o f-1 de 2. Ora bem, o f-1 de 2 será 0, porque sabemos que o f de 0 é 2, pela observação do laranja, portanto, eu até vou pôr aqui a laranja para ficar intuitivo para vocês. Portanto, sabemos que o f de 0 é 2, o que significa que o f menos 1 de 2 tem que ser 0. Portanto, este aqui sabemos que é 0. No entanto, nós sabemos qual é o f de 2, mas o f de 2 será preciso determinar a expressão da função f, portanto, podemos usar este ponto, que é o ponto 3, 3, e este ponto, que é o -3, 1. Portanto, fazendo, então, mx mais b, determinamos o m. O m será igual a 3 menos 1 sobre 3 menos -3, ficará 2 sobre 6, ou seja, 1/3. E a ordenada de origem, nós vemos aqui então que é o ponto 2, 0. B igual a 2, portanto y igual a 1/3 de x mais 2. Se eu quiser fazer, então, o f de 2 é apenas substituir o x por 2. Portanto, substituindo aqui o x por 2, ficamos com 2/3 mais 2, que dá então 8/3, correto?
portanto, 8 terços. Dá 8 terços. Muito bem. Vamos então avançar para a 30.5. F menos 1 de F menos 1 sobre F de 1, ou seja, é fazer o F menos 1 de 1 sobre o F de 1. Sabemos que o F de 1, pois não sabemos qual é que é o F de 1. Quer dizer, sabemos agora com a expressão que determinamos. Portanto, o F de 1 é 1 terço mais 2. Ou seja, o F de 1 será 7 terços. Mas agora pretendemos determinar o F menos 1 de 1. Ou seja, queremos, na verdade, igualar isto a 1. Descobrir qual é que é o x correspondente. Portanto, aqui é 1. Ou seja, menos 1 igual a 1 terço de x. Portanto, x igual a menos 3. Portanto, o f menos 1 de 1 é menos 3. Portanto, menos 3 sobre 7 sobre 3 dá menos 9 sobre 7. Ok? Ficou-nos a faltar aqui a 30.5, porque este era a 30.6. Isto aqui é 30.6. Vocês depois, claro, no vídeo detectam logo aqui uma gralha, mas tenho que ver até ao fim, porque às vezes eu percebo-me disto entretanto, mas já não vale a pena voltar atrás. Portanto, vou só aqui mexer ligeiramente nas expressões para ter espacinho para a 30.5, então. Portanto, 30.5 é determinar o domínio de f sobre f menos 1. Ora, isto será o domínio de f, interseção com o domínio de f menos 1, interseção com o x pertencente ao domínio de f menos 1, tal que f menos 1 de x tem que dar 0. Diferente de 0, desculpem. Vamos excluir os pontos em que f menos 1 de x dá efetivamente 0. Já sabemos que f menos 1 de x é igual a 0 quando o x é igual a 2. Foi este resultado que vimos aqui. Portanto, vamos ter que excluir o ponto 2. E agora fazer o domínio de f com o f menos 1. Basta observar aqui o domínio de f. O domínio de f menos 1. Portanto, o domínio de f interseção com o domínio de f menos 1 será de 1 a 4. E, portanto, vamos ter que excluir o ponto 2. Portanto, será de 1 a 4, exceto o ponto 2. Certo? Vamos então avançar. No 31, pedem-nos para indicar o domínio da função f. Está lá. Conseguimos observar então o domínio da função f, menos 1, menos 3 a 5, menos 3 a 5. Depois pedem-nos o contradomínio. Portanto, o contradomínio será de menos 1 a 1. Vejam se tem alguma dúvida. E agora em relação à inversa, nós já sabemos que o domínio da função f será o contradomínio da sua inversa e vice-versa.
Então, o domínio de f menos 1 será de menos 1 a 1. E o contradomínio de f menos 1 será de menos 3 a 5. Então, agora sabemos que a função h é menos f menos 1 de x menos 2 menos 2. Determine o domínio de f mais h e calcule f mais h de 2. Portanto, primeiro de tudo é determinar o domínio de f mais h. Para determinar o domínio de f mais h, nós temos que determinar então o domínio de f e intersetá-lo com o domínio de h. O domínio de f nós já sabemos que é de menos 3 a 5. Resta-nos então ver o domínio da função h. Mas reparem, para isso precisamos da função f menos 1. Será que conseguimos ter a função f menos 1 sabendo que temos a f? Sim, não é? Portanto, o que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? Vamos tentar determinar a expressão da função f. Ora, para ter a expressão da função f, sendo que é um segmento reta de uma função afim, vamos precisar de ter dois pontos. Com esses dois pontos, vamos determinar o declive e a ordenada na origem. Então, que pontos é que nós temos da função f? Podemos ter, por exemplo, o 1, 0, não é? E o 5, 1, por exemplo. Portanto, para a função f, nós temos a reta y igual a mx mais b. Para determinar o m, nós fazemos 1 menos 0 sobre 5 menos 1, dá 1/5. O b podemos substituir pelo ponto 1, 0, 0 igual a 1/5 de x mais b. Portanto, ficamos com... desculpem, aqui não é x, é 1. Ficamos com b igual a menos 1/5. Ou seja, a expressão da f será 1/5 de x menos 1/5. Como é que então determinamos a f menos 1? F menos 1, basta escrever agora o x em função do y. Portanto, ficamos com y mais 1/5 igual a 1/5 de x, ou seja, 5y mais 1 igual a x. Portanto, f menos 1 de x, f menos 1 de x será 5x mais 1. Já sabem que isto era como se fosse que o f menos 1 de y é 5y mais 1, mas podemos escrever em vez de y de x. Portanto, fica 5x mais 1. E claro que isto é sempre... são sempre segmentos de reta, portanto temos de pôr o x entre menos 3 e 5, correto? No caso da f menos 1, temos de colocar entre menos 1 e 1. Portanto, só para vocês ficarem com uma ideia, embora não nos peça, eu vou colocar aqui representada a f menos 1. Será 1, 2, 3, 4. Será qualquer coisa assim. Será qualquer coisa assim. Esta é a função f menos 1. Pronto. Então já temos f menos 1. Como é que se determina então o domínio da f menos 1? O domínio da f menos 1 de x menos 2 será
portanto, esta equação, desculpem, este segmento aqui representado, mas como é menos 2, portanto, desculpem, é menos esta função, portanto, ela tem aqui uma reflexão em relação ao eixo x, correto? Portanto, a nível do domínio não tem influência nenhuma, mas o que tem influência a nível do domínio é este x menos 2, que aqui está. Portanto, este x menos 2, se o domínio da f menos 1 seria de menos 1 a 1, como eu tenho aqui x menos 2, significa que eu vou avançar 2 unidades. Ou seja, o domínio de f menos 1 de x menos 2, não é? Será de 1 a 3. Então temos de fazer aqui a interseção com 1 a 3, não é? E temos então de menos 3 a 5 e de 1 a 3. Qual é que é a interseção? É exatamente de 1 a 3. E de seguida pedem-nos para calcular o f mais h de 2. Portanto, 31.2 é o f mais h de 2, ou seja, o f de 2 mais h de 2. Ou seja, o f de 2, se eu substituir aqui, o f de 2 vai ser 2 quintos menos 1 quinto, ou seja, 1 quinto. 1 quinto mais, e agora o h de 2. O h de 2, vou terminar aqui de lado, h de 2 será menos f menos 1 de 2 menos 2 menos 2. Ou seja, menos f menos 1 de 0 menos 2. Ora, mas f menos 1 de 0, se eu substituir aqui, f menos 1 de 0 vai dar 1. Portanto, é menos 1 menos 2, ou seja, menos 3. Portanto, é 1 quinto mais menos 3. Portanto, dá menos 14 quintos. Vou observar aqui para o gráfico e eu enganei-me aqui, pois porque o declive tem que ser 1/4. Meninos, corrijam isto aqui, porque 5 menos 1 não dá 5, pois não? Vou tirar a negativa. Portanto, aqui deveria estar um 4. Aqui deveria estar um 4. Portanto, aqui deveria estar 2 quartos. 1 quarto. Aqui também é 4. Aqui também é 4. Aqui é 4. Aqui é tudo 4. Onde devia estar um 5 é um 4. Onde devia estar um 4 é um 5. Já estou toda trocada. 4 vezes 3, 12. Menos 1, 11. Portanto, menos 11 quartos. Aqui. Menos 11 quartos. Pronto. Está terminado. Agora na 31.3. Nós pretendemos determinar o domínio de I sobre F, ou seja, o domínio de I interseção com o domínio de F, interseção com os x pertencentes ao domínio de F, tal que F de x é diferente de 0.
Exato, pronto. E o I é esta expressão. Portanto, o domínio de f menos 1, nós já sabemos que é, domínio de f menos 1, já sabemos que é menos 1 a 1. Correto? Portanto, o domínio de este menos antes do f também não altera o domínio, portanto, mas altera aquele menos x. Mas como neste caso é menos 1 e 1, o domínio continuará a ser de menos 1 a 1. Se fosse, por exemplo, vou dar aqui um à parte. Se fosse de menos 2 a 1, e se eu quisesse f, esta era a função f, e aqui eu queria domínio de f menos x, seria assim de menos 1 a 2, ou seja, era multiplicar por menos 1, multiplicar por menos 1, e portanto íamos trocar a ordem porque acabaria por depois ficar com a ordem trocada. Pronto, mas neste caso, como é menos 1 e 1, tudo se mantém. Então, é fazer no I é de menos 1 a 1, no F é de menos 3 a 5 e os zeros de F será para excluir o 1. Portanto, isto exceto 1. Portanto, se eu fizer esta interseção, menos 1, o menos 3 está antes, o 1, o 5, portanto, se eu quiser fazer esta interseção aqui, dá então de menos 1 a 1, mas aberto no 1 porque eu não o posso incluir. E se agora eu quiser fazer, vou aqui apagar isto já agora, para ter espaço aqui para a outra questão. Se eu quiser fazer o I sobre f de 0, é fazer o I de 0 sobre o f de 0. Mas o I de 0 é menos f menos 1 de 0 mais 1. F menos 1 de 0 será o 0 como imagem, portanto será 1. Né? F menos 1 de 0 é 1. E se pensarem, no f de 1 é 0. Portanto, se o f de 1 é 0, o f menos 1 de 0 tem que ser 1. Portanto, será menos 1 mais 1, que é 0. Portanto, fica fica 0 sobre o f de 0, que é 1. Não, sim, não. F de 0 é substituir aqui por 0, o f de 0 é menos 1 quarto. Portanto, aqui é sobre menos 1 quarto. Portanto, 0 sobre menos 1 quarto dará 0. Ok? Alguma dúvida? Digam.